Você com certeza já ouviu falar em magnetismo. O magnetismo é um fenômeno da natureza que muitas vezes encanta e parece um tanto quanto estranho. Talvez você alguma vez tenha brincado com algum ímã ou pegou uma bússola e viu que magicamente ela sempre aponta para o norte. O magnetismo está presente em todos os lugares que você pode imaginar, como o seu celular, o seu carro, o seu rádio, a sua televisão e até mesmo nos ímãs da sua geladeira. Mas o que é magnetismo? Curiosamente, a resposta certa dessa pergunta está em outro fenômeno natural que não parece relacionado: a eletricidade. Então, como a eletricidade funciona e como que isso tudo tá ligado e por que eu tô fazendo perguntas para responder mais perguntas? Por muito tempo a humanidade não sabia o que era o magnetismo, e muito menos qual era a sua conexão com a eletricidade. A nossa história começa na Grécia Antiga, cerca de 600 anos antes da Era Comum. Nós temos evidências de que nessa época Tales de Mileto realizou os primeiros experimentos envolvendo magnetismo e eletricidade. Ele friccionou uma resina encontrada nas árvores chamada de âmbar, ou elétron em grego. O Tales percebeu que a resina passava a atrair objetos mais leves, como por exemplo uma pena, apenas aproximando o âmbar desses objetos. Você mesmo pode fazer um experimento similar esfregando um balão em alguma roupa e aproximando o balão de pequenos pedaços de papel. O princípio é o mesmo. Além disso, existem relatos de que Tales foi o primeiro a perceber as propriedades magnéticas de um minério que um dia seria conhecido como magnetita, que são pedaços de pedra que se atraem e repelem como nós esperamos de ímãs. Apesar desses estudos datarem de muitos anos antes da Era Comum, foi apenas em meados do século XVIII que surgiu a primeira aplicação prática do magnetismo. Nós acreditamos que em algum lugar da China, marinheiros perceberam que ao deixar uma simples colher feita de magnetita livre de forma que ela pudesse girar, ela apontaria naturalmente para a direção que hoje nós conhecemos como norte. Uma invenção simples, que hoje nós chamamos de bússola, mas queria para sempre mudar a história da humanidade. Uma forma consistente de encontrar o norte, independente de condições climáticas, foi revolucionária para as navegações, que ajudaram a catalisar o mundo moderno que nós conhecemos hoje. Pouco tempo depois, em 1269, o marinheiro francês Pedro de Maricourt relatou a criação de um instrumento muito parecido com a bússola chinesa. Só que ele foi além. Estudos publicados no seu livro Epístola do Magneto mostram que ele criou e descreveu a ideia de polos magnéticos de um ímã e como polos opostos se atraem quando próximos um do outro. Além disso, ele observou que ao cortar um ímã em vários pedaços, cada um deles continuaria possuindo dois polos distintos. Isso é, ímãs têm dois polos, norte e sul. Se você divide um ímã no meio, cada pedaço de ímã ainda tem dois polos. Novos polos norte e sul se formam na divisão. Isso é uma forma bonita de dizer que não existem monopolos magnéticos. E no ano de 1600, Gilbert, um outro cientista, publicou toda a sua pesquisa em um trabalho chamado Sobre os ímãs, os corpos magnéticos e o grande ímã terrestre, onde, como o próprio nome sugere, ele descreveu a Terra como sendo um gigantesco ímã. Isso explica por que bússolas sempre apontam para o norte. Elas estão se alinhando com o norte do campo magnético da Terra. Uma das maiores contribuições do Gilbert foi criar a distinção entre os termos magnetismo e eletricidade. Segundo ele, a força magnética entre dois objetos tende a alinhá-los em uma direção comum e quase não é afetada por algum bloqueio entre eles, como por exemplo uma parede. Isso é, ímãs tendem a se alinhar de norte a sul. Cada polo atrai seu oposto, e essa força não parece ser impedida por paredes ou pedaços de madeira. Por outro lado, a força entre objetos que eram eletrificados por fricção, tipo o balão que nós esfregamos na camiseta, tendia exclusivamente a atrair ou repelir outros objetos, e era muito mais sensível a um bloqueio entre eles do que a força magnética. Ou seja, um corpo eletrizado não tinha um polo sul ou norte, mas ele atraía ou repelia outros corpos. Gilbert acreditava que ao friccionar o material você estaria retirando uma espécie de fluido dele, que foi chamada de humor, deixando apenas uma atmosfera, chamada effluvium. Essa ideia pode parecer estranha, mas se pensarmos nesse humor como a carga elétrica e o effluvium como o campo elétrico, nós vemos que essas ideias, que hoje em dia são primitivas sem dúvida, foram o berço para o que um dia viraria o eletromagnetismo moderno. Cerca de 145 anos depois, em 1745, o físico e matemático Peter van Musschenbroek desenvolveu o primeiro aparelho capaz de armazenar carga elétrica. Esse aparelho, conhecido como a garrafa de Leyden ou garrafa de Leyden, consistia em uma garrafa de vidro com um pouco de água e vedada com uma rolha que era perfurada com uma haste metálica. O experimento consistia em girar uma esfera de vidro para produzir eletricidade estática, que então era guiada através de uma corrente e uma barra metálica até a garrafa de Leyden, segurada por uma das mãos do seu assistente.
O que os dois observaram é que quando a haste imersa na água era tocada com a outra mão, uma forte descarga elétrica era transmitida para quem estava segurando o objeto, que no caso era o assistente. Esse acidente totalmente não intencional fez os dois perceberem a grandiosidade do que eles haviam descoberto. Essa invenção foi o estopim de uma grande revolução no estudo da eletrostática. Isso porque não apenas havia sido desenvolvida uma forma simples e barata de armazenar energia eletrostática, mas também uma forma de conduzi-la livremente, inspirando a criação dos primeiros circuitos elétricos. Colocando de outra forma, agora era possível guardar a eletricidade para usar mais tarde. E isso facilitaria muito a vida de quem quisesse fazer experimentos com eletricidade. O fenômeno da eletricidade tomou conta da Europa e não demorou muito para os primeiros eletricistas percorrerem o continente e enriquecerem demonstrando o experimento da garrafa de Leyden aos cidadãos. O experimento foi inclusive replicado em frente ao próprio rei francês Luís XV. Em pouco tempo, o fenômeno da eletricidade havia tomado conta do mundo. E apenas 3 anos depois da invenção da garrafa de Leyden, o americano Benjamin Franklin encerrava os seus negócios e começava a dedicar sua vida a experimentos envolvendo a eletricidade. Benjamin Franklin descobriu que existem 2 tipos distintos de cargas elétricas, as positivas e as negativas. Ele notou que quando 2 cargas com o mesmo sinal são colocadas uma próxima da outra, uma força repulsiva age sobre elas, fazendo com que elas se afastem. Por outro lado, quando 2 cargas de sinais diferentes são colocadas próximas uma da outra, o efeito contrário ocorre. Elas tendem a se atrair. Benjamin Franklin também é o responsável por um dos experimentos mais famosos e também perigosos envolvendo eletricidade. Ele empinou uma pipa durante uma tempestade. Sério, eu não preciso nem dar aqui um aviso de não tentem isso em casa porque é até meio que óbvio. E por causa disso, ele foi capaz de provar a natureza elétrica dos trovões. Ele conseguiu conduzir as cargas elétricas através do fio da pipa e armazenou elas em uma garrafa de Leyden. Esse feito abriu portas para uma série de novos estudos na área, além de mostrar uma profunda conexão entre os fenômenos elétricos e meteorológicos. Só que até esse período da história, os estudos sobre eletromagnetismo eram exclusivamente experimentais, o que causava um certo desconforto dentro da comunidade científica. Nesse momento da história já tinham se passado aproximadamente 100 anos desde que Newton propôs as suas 3 leis do movimento, e elas eram especiais porque permitia a previsão matemática do movimento sem precisar fazer experimentos para tudo. E foi só em 1785 que conseguiram fazer o mesmo com o eletromagnetismo. E você provavelmente conhece o sobrenome do físico que fez isso: Coulomb. Coulomb foi o primeiro a criar uma formulação matemática para descrever como a força elétrica atuava em um objeto. E ele seguiu os moldes da física de Newton. Para descobrir como objetos se movem, nós precisamos encontrar a aceleração deles em função do tempo. Essa é praticamente a base da física newtoniana. Mas para descobrir a aceleração, nós precisamos saber quais forças atuam sobre o objeto. Então a pergunta é: qual é a expressão matemática da força gerada por cargas elétricas? Coulomb pegou sua teoria e, utilizando uma balança de torção, que é extremamente precisa, ele conseguiu medir a força entre polos magnéticos e também entre cargas elétricas com distâncias variadas. Através dessas medidas cuidadosas, Coulomb percebeu que a força entre 2 cargas se comportava de uma maneira muito parecida com a força da gravidade. Ambas possuem a propriedade de cair com o quadrado da distância. Porém, no caso, além de se atrair, essas cargas também podem se repelir. O que não é verdade para a gravidade, que é uma força exclusivamente de atração. Essas observações o levaram a propor a famosa Lei de Coulomb. Ela diz que a intensidade da força entre 2 cargas é o produto das cargas multiplicadas vezes uma constante dividido pelo quadrado da distância. Ou seja, se a distância entre as cargas dobra, a força fica 4 vezes menor. 3 vezes mais longe, 9 vezes menor. E assim vai. A direção da força em uma das partículas é a direção da reta que liga as 2 partículas. Mas o sentido pode ser tanto de atração quanto de repulsão. Matematicamente, repulsão ou atração são dados pelo sinal do produto das cargas. 2 cargas de mesmo sinal se repelem e a multiplicação das cargas é um número positivo. 2 cargas de sinal diferente se atraem e a multiplicação das cargas é um número negativo. Como o próprio Coulomb percebeu, as equações da gravidade e da força elétrica são extremamente semelhantes. Aqui a constante gravitacional universal G é substituída pela constante eletrostática K, e as massas m1 e m2 são substituídas pelas cargas q1 e q2. Na natureza não existem massas negativas. É por causa disso que na gravitação a força é sempre de natureza atrativa.
Só que no caso da lei de Coulomb, nós temos que lembrar que as cargas podem ter sinais positivos ou negativos, e por causa disso a força eletrostática pode ser de origem repulsiva, como no caso de cargas com o mesmo sinal. Cerca de 35 anos depois, o físico e químico Hans Christian Ørsted publicou uma descoberta que permitiria a Michael Faraday e James Clerk Maxwell a estabelecer os pilares que faltavam para a teoria eletromagnética moderna. Ørsted percebeu que a agulha de uma bússola poderia ser defletida caso houvesse uma corrente elétrica próxima. Vamos parar um minuto e pensar no que isso significa. Até esse momento nós já percorremos cerca de 2.400 anos de história e até aqui nós vimos que diversos estudiosos ao redor do mundo dedicaram grande parte das suas vidas para entender dois fenômenos físicos, a eletricidade e o magnetismo. Com esse experimento extremamente simples, Ørsted mostrou que não existe algo como eletricidade ou magnetismo. Eles são exatamente a mesma coisa. O fato de uma corrente elétrica afetar diretamente uma bússola nos mostra que de alguma forma essa corrente está gerando alguma forma de magnetismo. Essa foi a primeira vez em que uma relação direta entre eletricidade e o magnetismo foi observada. E isso começou oficialmente a área que nós conhecemos como eletromagnetismo. Apenas um ano depois da descoberta do Ørsted, o Michael Faraday desenvolveu o primeiro motor elétrico da história. Faraday desenvolveu um aparato onde duas bobinas eram enroladas em torno de um anel de ferro. Ele observou que ao passar uma corrente elétrica através de uma das bobinas, uma outra corrente percorria a segunda bobina mesmo sem haver contato direto entre elas. Esse fenômeno, que mais tarde viria a ser conhecido como indução mútua, levou Faraday a realizar um segundo experimento. Isso prova que uma corrente elétrica pode gerar outra corrente elétrica em um fio separado. Mas a natureza desse fenômeno vai ficar mais clara quando nós entendermos como o magnetismo gera correntes elétricas. Faraday percebeu que ao atravessar uma bobina com um ímã, uma corrente era gerada nessa bobina. E o mesmo acontecia quando o ímã era deixado parado e a bobina era movimentada. Com esse experimento, Faraday mostrou que através da variação do campo magnético era possível gerar uma corrente elétrica em um material. Esse resultado complementa diretamente as descobertas do Ørsted. Percebam que nesse caso nós temos um campo magnético dando origem a uma corrente elétrica, enquanto no experimento do Ørsted era a corrente elétrica que gerava o campo magnético. E isso explica o experimento da indução. A corrente no primeiro fio gera um campo magnético, que induz uma corrente no segundo fio. Essa relação foi descrita matematicamente alguns anos depois por Maxwell, que chamou ela de Lei de Faraday. Então, em resumo, Ørsted mostrou que uma corrente elétrica variando gera um campo magnético. E Faraday mostrou que um campo magnético variando gera um campo elétrico. A importância das contribuições do Faraday para a física foram enormes. Os seus méritos são reconhecidos até os dias atuais e serviram de inspiração para grandes nomes da física moderna, como Albert Einstein e Ernest Rutherford. Só que é importante lembrar que após o estabelecimento do eletromagnetismo por Ørsted, diversos outros cientistas conduziram importantes experimentos ao mesmo tempo que o Faraday. Exatamente na mesma época, Ampère começou a desenvolver uma teoria matemática para a relação entre a eletricidade e o magnetismo. Além disso, Ampère complementou os trabalhos experimentais do Ørsted. Ele demonstrou que quando dois fios carregando uma corrente elétrica eram colocados um no lado do outro, uma força aparecia entre eles. Essa força podia ser atrativa ou repulsiva, dependendo de se as correntes estavam indo para a mesma direção ou não. Esse resultado é extremamente interessante, porque ele nos mostra como a força magnética atua nos objetos, e que ela é fundamentalmente diferente da força elétrica. O que estava acontecendo com os fios era o seguinte: cada fio estava gerando um campo magnético associado com a sua corrente elétrica. Esse campo é gerado pelas cargas elétricas se movendo dentro do fio. E quando o campo magnético dos dois fios interagem, eles se atraem ou se repelem, puxando seus respectivos fios com ele. Se os fios estão paralelos, a direção da força é perpendicular ao fio. A força elétrica não faz distinção do estado de movimento de uma carga. Ou seja, enquanto houver duas cargas, independente de se elas estão paradas ou não, vai existir uma força elétrica entre elas. No caso da força magnética, nós observamos uma dependência com a velocidade, ou seja, a força magnética afeta apenas partículas em movimento. E isso explica o surgimento da força entre os fios e o fato de ela ser de origem atrativa ou repulsiva, dependendo do sinal da velocidade, ou, falando de uma maneira mais correta, dependendo da direção da corrente elétrica. Ampère desenvolveu matematicamente essas ideias e experimentos, criando o que veio a ser conhecida como a Lei de Ampère, que assim como no caso do Faraday, também viria a ser revisitada por Maxwell nos anos seguintes.
E todo esse conhecimento acumulado desde a Grécia Antiga até meados do século XIX estava prestes a ganhar um destino final com o fechamento do eletromagnetismo clássico por Maxwell. Em 1855, Maxwell publicou seus primeiros trabalhos na área, onde ele desenvolveu uma teoria matemática composta de 20 equações que explicavam os experimentos de Faraday e a conexão entre eletricidade e magnetismo. Só que ainda não satisfeito, Maxwell continuou desenvolvendo esses trabalhos no decorrer dos anos e em 1862 ele cravou outro grande marco na história do eletromagnetismo. Através de um estudo das equações que ele havia proposto, ele foi capaz de provar que os campos elétricos e magnéticos se propagam através do espaço como se fossem ondas. E além disso, usando os dados experimentais disponíveis na época, ele conseguiu prever que a velocidade de propagação era de 310.000 km por segundo, um valor extremamente próximo do que se sabia na época para a velocidade da luz. Maxwell descobriu a luz a partir de equações que descrevem campos elétricos e magnéticos. A sua contribuição é tão importante que nós vamos dedicar o próximo vídeo a ela. Os trabalhos do Maxwell revolucionaram todos os ramos da ciência, e a conexão que ele estabeleceu entre a luz e as ondas eletromagnéticas é considerada a maior conquista da física matemática do século XIX, e é vista como uma unificação entre o eletromagnetismo e a ótica. Esses estudos possibilitaram que Hertz criasse um aparelho capaz de transmitir e captar ondas de rádio, que por sua vez foi o estopim para a criação de televisões, micro-ondas e diversos outros aparelhos eletrônicos, além de inspirar o próprio Einstein no desenvolvimento da teoria da relatividade. Todos os quase 2.500 anos de desenvolvimento do eletromagnetismo nos mostram como a ciência é feita por um coletivo de pessoas, de todos os lugares do mundo, de todas as épocas e campos da ciência. E esse foi o primeiro vídeo do capítulo de eletromagnetismo do nosso curso de Física Básica. E no próximo nós vamos explorar as equações de Maxwell. Não esqueça de se inscrever no canal porque isso ajuda muito o meu trabalho. Muito obrigado e até a próxima!